Olá, caro camarada da guarda, bem-vindo novamente às trincheiras de Vrax. E nós vimos no episódio anterior como, graças ao esforço da guerra de mineração, os engenheiros conseguiram achar a fundação das muralhas de Cortina, uma cadeia de muralhas ao redor da última cidadela de Vrax. Foram colocadas toneladas de explosivo nesse ponto e os explosivos detonaram e criaram uma brecha na muralha e atrás das linhas inimigas, onde um esforço de ataque relâmpago tentou tomar as muralhas a qualquer custo através daquela brecha, mas infelizmente os traidores, mesmo tendo sido pegos de surpresa, conseguiram repelir o ataque e os nossos heróis de Krieg tiveram que abandonar a luta pela brecha com alto número de baixas. Infeliz, triste, mas eles não iriam desistir. E agora o Coronel Tolan do 38º Regimento de Sítio falou o seguinte: esse negócio de ataque relâmpago não está dando certo. Nós vamos voltar para um método convencional dos soldados de Krieg. Nós vamos atacar com onda e mais onda de homens, com apoio de artilharia e fogo pesado, e com o sacrifício das nossas vidas, nós vamos tomar essas brechas. Muito bem. Peraí. Essas brechas? Tu não falou que até então tinha uma brecha só? Sim, o explosivo da mina criou uma brecha, mas o plano do Coronel Tolan ia ser um pouquinho diferente. Ele iria utilizar veículos pesados, os tanques super pesados ali, os Benblades, e os Shadow Swords, que são Benblade modificado com uma arma matadora de titãs, para tentar derrubar a muralha em outros pontos. A muralha, ela é muito resistente, mas ela não é indestrutível. Ela possui um conjunto de armas defensivas automáticas na sua extensão, além de fortes trincheiras e bunkers à sua frente e posições de artilharia na parte de trás. Então iria ser meio difícil, mas um ataque apenas estreito numa brecha ia causar um afunilamento das forças de Krieg e facilitar o contra-ataque inimigo e a destruição das forças aliadas graças à artilharia concentrada na região daquela brecha. E os defensores vraxianos já tinham demonstrado que eles não se importavam em matar os seus próprios homens atirando com artilharia, mesmo sem saber se os soldados de Krieg e os defensores vraxianos estariam a menos às vezes de 2-3 metros um do outro. Então isso é uma coisa que o soldado de Krieg jamais faria, mas fogo amigo para os defensores aqui de Vrax, agora completamente enlouquecidos pelo caos, eles não estavam nem aí. Ok, seria então o plano feito da forma tradicional e, se possível, mais brechas iriam ser feitas para ampliar o fronte de batalha. Tudo começou com 2 semanas de um ataque de artilharia na região da brecha e nos setores próximos à brecha para tentar impedir que o inimigo focasse toda a artilharia dele apenas ali na região da brecha, porque antes o inimigo tinha que cobrir toda a extensão da muralha. Agora eles poderiam focar a maior parte da artilharia ali na região onde a muralha caiu, porque obviamente o ataque iria vir dessa região. Só que tentando distrair e causar mais dano em outros pontos, o inimigo ia ter que reposicionar suas armas pesadas e tentar responder com contrabarragens de artilharia ou deixar algumas armas à disposição de outros setores. Bem, depois de 2 semanas da artilharia atacando ali, até para destruir o arame farpado, impedir a reconstrução das defesas, porque os vraxianos não ficaram parados.
eles tentaram ao máximo reconstruir e refortificar aquela área da brecha, mas graças a essa chuva de artilharia que caía ali, os seus esforços foram muito prejudicados. Bem, depois de 2 semanas de ataque, foi dada a ordem e os Gorgons, os veículos pesados de transporte, começaram a correr depois de uma barragem de balas de fumaça para tentar cobrir o seu avanço. O primeiro ataque dos Gorgons ele tinha a vantagem do elemento surpresa. Nesse momento não havia surpresa nenhuma, o inimigo sabia o que ia acontecer. Quando os Gorgons estavam se aproximando, uma barragem de artilharia começou a cair na terra de ninguém, destruindo vários desses veículos. Estima-se que quase um pouquinho acima da metade desses veículos conseguiu chegar ileso ao ponto de descarregar os soldados de dentro, onde o plano tinha sido colocado. A maioria ou ficou imóvel ou foi destruído na terra de ninguém. Desculpa, não a maioria, né? A maioria mais que 50%, mas quase que metade deles foi ou imobilizado ou destruído durante esse transporte. Apesar da cortina de fumaça, o inimigo tinha spotters. Seriam pessoas que veem e identificam os alvos e relatam a posição dos alvos para a artilharia, e a artilharia atira exatamente onde eles pediram. Então, digamos, eles viram uma concentração de cima da muralha de 3 transportes super pesados aqui, os Gorgons, vindo na região que eles já tinham triangulado antes, como digamos, é C28, e eles iriam estar no C28, C27, C26, então tem que detonar essa área. Eles mandam isso para a artilharia faz uma barragem nesses 3 pontos e destruindo os 4 veículos de transporte. E durante esse primeiro avanço inicial da infantaria, muitos morreram ali, principalmente pela artilharia vraxiana, mas os que chegaram conseguiram despejar o seu contingente de soldados de infantaria e agora não mais. Eles iriam fazer uma corrida enlouquecida até chegar na brecha. Eles deveriam tomar a posição, garantir ela e manter um avanço contínuo, destruindo, interceptando e identificando as posições inimigas para que elas pudessem ser derrubadas ou pela artilharia de Krieg ou por componentes do Assault Corps, do componente de tanques que estaria apoiando o ataque inicial. Então, os soldados de Krieg utilizaram ali os detritos, a sujeira, no caso, as crateras causadas pela artilharia para se apoiar, identificando as posições rapidamente construídas ou improvisadas dos defensores vraxianos ao redor daquela brecha. Um a um, eles foram tomando posições, utilizando granadas, tiros disciplinados de arma laser e foram ganhando chão cada vez mais próximo da brecha e destruindo as tropas avançadas e as posições mais à frente da muralha dos vraxianos. Infelizmente, os vraxianos não tinham dormido no ponto e eles deixaram várias armadilhas para os nossos soldados de Krieg. Muitas minas terrestres, outros explosivos com pequenos arames, que se tu batia no arame o explosivo detonava, armas de gás. No caso, tu passava num ponto e acionava uma granada de gás que soltava um gás venenoso que para os soldados de Krieg, graças ao seu equipamento e o seu uniforme, a máscara de ar, isso meio que ignorava o gás como um veneno, porém qualquer posição de artilharia, de morteiros ou coisa assim, conseguia ver onde o gás estava sendo solto e atirava nessa região, também dificultando e lentificando o avanço, além de causar várias baixas durante o processo. O próprio coronel, o coronel Tolan, falou que iria liderar
esse avanço inicial e ele deu as ordens para os outros avanços sequenciais, mas como um verdadeiro cidadão de Krieg, ele foi no primeiro avanço para se sacrificar pelo Deus Imperador. Olha que pessoa de grande respeito, que homem! E infelizmente para o Coronel Tollon, provavelmente uma bala de artilharia muito bem colocada pelos traidores ou um explosivo desse que eles deixaram para trás detonou ele e o seu contingente de guarda-costas. Então o 308º Regimento de sítio perdeu o comando. E desculpa, minha voz está um pouco esquisita, é que as bênçãos de Nurgle me afetaram e eu estou gripado, mas ok, vamos continuar. Então agora que o regimento perdeu o seu comando maior, os soldados continuaram com o rank menor e foram continuando avançando e tomando as posições conforme as ordens que o coronel tinha especificado enquanto ele ainda estava vivo. E eles avançaram bravamente em direção aos Vraxianos, tomando posições. Algumas lutas de mano a mano aconteceram aqui. Granadas foram utilizadas para tomar bunkers e posições avançadas, mas infelizmente o primeiro assalto, depois de ter perdido a maior parte do contingente nesse avanço, teve que recuar. Os Vraxianos utilizaram armas pesadas, armas antiaéreas que eles colocavam mais abaixo, bolters pesados, canhões LAS que eles trouxeram de outras regiões da muralha e colocaram aqui para impedir o avanço tanto dos blindados quanto das forças de infantaria. Foi, não vou dizer um massacre, mas os soldados de Krieg não conseguiram causar o dano suficiente e penetrar as linhas inimigas. Depois do primeiro dia de combate, eles tiveram que se retirar e o primeiro avanço, o primeiro assalto de infantaria falhou contra a brecha da muralha dos Vraxianos. Enquanto isso, os Vraxianos também utilizaram os seus veículos leves, veículos quimeras modificados, sentinelas modificados, para trazer mais soldados para cá e para defender a brecha, porque eles já sabiam que o assalto ia acontecer aqui. Então eles já tinham preparado meio que uma logística para tentar defender essa região e deixar reservas caso as forças dianteiras fossem morrendo. Eles iriam trazer reforços contínuos e segurar essa brecha com a vida de cada um dos Vraxianos, que agora lutava pela idolatria dos seus deuses caóticos. Muito bem, se os Vraxianos querem defender a brecha, os soldados de Krieg sabem como lidar com isso. A artilharia aliada continuou atacando e destruindo os inimigos, tanto em cima da muralha quanto os que tentavam chegar nas posições avançadas. Centenas de Vraxianos perderam a vida tentando chegar na posição para ou manejar as defesas na muralha ou para chegar na linha de frente e enfrentar os soldados de Krieg que lentamente avançavam, circulando e diminuindo a distância entre eles e a grande brecha causada pela explosão da mineração. E se você lembra deles, você deve lembrar que em Vrax existiu uma legião de titãs aliadas, a Legio Astorum. A Legio Astorum, depois do grande avanço, da grande penetração das linhas inimigas, todo mundo achava que Vrax iria cair rapidamente e que o esforço delas não iria ser mais necessário. Porém, Vrax se mostrou extremamente teimoso e difícil de ser tomado e contrário a qualquer expectativa ou estimativa de uma vitória rápida e sem nenhuma dificuldade. Os soldados imperiais agora iriam ter à sua disposição o apoio de fogo super pesado das titãs imperiais.
junto com os tanques e os outros veículos da guarda nesse segundo avanço. Foi difícil para o Marechal Arnim Kagori conseguir novamente a autorização para utilizar essas armas, mas depois de quase um ano da sua última missão maior aqui no planeta, eles conseguiram a aprovação para utilizar elas caso uma brecha na linha inimiga fosse detectada de novo. E por que elas não foram embora? Foi priorizado as titãs feridas ou já quebradas para tentar reparar, e também por vários atrasos, porque os mecânicos, olha, pode não parecer, mas eles não são exatamente o pessoal mais organizado e nem o mais rápido. Eles costumam se atrasar por várias razões, mas felizmente para os nossos soldados aqui no chão, as titãs iriam novamente fazer parte do ataque. E durante o primeiro dia, as titãs e os tanques super pesados, os Bandblades e os Shadow Swords, utilizaram o seu poder de fogo para criar novas brechas na muralha de Cortina, que não era uma coisa fácil. Quando eles chegaram no alcance, eles começaram a concentrar o seu fogo na base da muralha e em alguns pontos eles derrubaram ela quase que por inteira, criando novas brechas. 2 novas brechas, para ser bem preciso. Então, a brecha principal na muralha, que foi causada pela mineração, era maior. Existiam outras 2 brechas de menor tamanho comparado à principal, mas o campo de batalha agora iria ser mais largo e o ataque iria vir em outras direções, não apenas na brecha principal. O segundo dia de ataque aconteceu quase que a mesma coisa como o primeiro. Iniciou um pequeno duelo de artilharia, uma barragem de artilharia na região da muralha e das brechas recém-formadas. Os soldados de Krieg, a reserva da infantaria, foi movida à frente. Os transportes Gorgons chegavam, despejavam os soldados, se retiravam de ré para colocar mais soldados e fazer a mesma coisa novamente. E várias ondas de assalto de infantaria continuaram atacando a brecha. Aos poucos eles foram encirculando a região, passando por cima dos corpos dos feridos e dos mortos do dia anterior, tentando fazer o possível para tomar mais e mais distância, mais e mais terreno, atirando com tiros de laser bem disciplinados e mirados nos defensores vraxianos, que tinham agora reestabelecido posições à frente da muralha para tentar impedir que os atacantes novamente os encirculassem e passassem aquela aquela brecha. Os soldados de Krieg, por melhor que eles não são imortais. Os inimigos concentraram a artilharia na região da brecha principal, o que permitiu que as brechas secundárias fossem exploradas, e começou um conflito quase que de mano a mano nessa região. As brechas, teve uma que foi contestada, no caso, os soldados de Krieg conquistaram, os vraxianos contra-atacaram e redominaram, os soldados de Krieg pegaram de novo, passou de cada um deles um pro outro 8 vezes, para te ter uma ideia da brutalidade da dinâmica que era a luta nesse dia aqui. Os vraxianos estavam quase, às vezes, envolvidos numa batalha a poucos metros das tropas de Krieg, e infelizmente isso aí acabou sendo um benefício para os defensores, porque a artilharia dos defensores não estava nem aí se eles matassem alguns deles juntos, levando os soldados de Krieg no processo. Já a artilharia dos aliados e os tanques que provinham cobertura para eles não atiravam nesses grupos de infantaria lutando no mano a mano, porque para os vraxianos que seguem o caos, eles não se importam mais com nada. Mas para um soldado imperial, o teu sacrifício só tem valor quando ele tem um sentido, e uma morte por fogo amigo não é uma morte honrada, é uma vergonha eterna.
Então os soldados aliados, nesse duelo, nesse conflito com os Vraxianos, quase no corpo a corpo, não conseguiram ter o apoio dos tanques e das titãs e da artilharia como eles poderiam se o inimigo estivesse a uma distância um pouco maior. E naquela luta nas ruínas continuou por horas e horas e horas, praticamente o dia inteiro. Enquanto isso, mais e mais homens vinham para a linha de frente nos grandes transportes Gorgon, que utilizavam as suas armas secundárias, geralmente Heavy Stubber, que são metralhadoras pesadas duplas, atirando na região das muralhas, tentando interceptar os inimigos que utilizavam elas para atirar nos soldados lá embaixo. Além de que as titãs e os tanques super pesados atiravam nas posições defensivas lá em cima e nas armas pesadas dos traidores. Os soldados de Krieg, utilizando granadas e atirando nos inimigos sobre cobertura, foram lentamente ganhando espaço e novamente tentando tomar uma posição à frente da brecha. Mas, graças à artilharia inimiga e ao esforço muito valente dos defensores vraxianos, que eu vou dizer, eles têm toda a desvantagem contra o soldado de Krieg, que é mais bem equipado, mais bem treinado e tem a religião correta, né, que é o Deus Imperador. Então os soldados vraxianos, mesmo com toda a desvantagem contra eles, apesar de ter morrido 12 a cada, imagina assim, do teu esquadrão de 20 morrem 12 antes mesmo de chegar na linha inimiga, eles não pararam de lutar e continuaram enfrentando os soldados de Krieg, que utilizaram todas as armas disponíveis, armas de plasma, lança-chamas, granadas de fragmentação, para tentar impedir esses contra-ataques vraxianos, mas eles acabaram tendo que ceder terreno e depois de várias baixas dos dois lados, os soldados de Krieg acabaram tendo que se retirar. Novamente, os Shadow Swords, aqueles Bandblades modificados com uma arma que mata titãs, tentaram abrir brechas na muralha, mas nesse segundo dia eles não conseguiram. Enquanto isso, as titãs focavam mais nas armas pesadas inimigas, nas armas de antiaéreas, nas armas de las e nos Heavy Bolters, os Heavy Stubbers, que são metralhadoras pesadas. Toda vez que a infantaria lá embaixo identificava uma posição inimiga de arma pesada, eles comunicavam tanto a artilharia quanto as titãs, e as titãs concentravam o fogo nessa área, permitindo que a infantaria avançasse gradualmente em direção às brechas. E por mais que os vraxianos aqui estivessem enlouquecidos, eles não pararam. Onda e mais onda de Vraxiano assumia a posição da anterior, que tinha sido eliminada completamente. Imagina só, os soldados de Vrax retomando uma muralha apenas para que um tiro de uma titã destrua o esquadrão inteiro, para que o próximo retome a mesma muralha e dali de repente balas de artilharia matam o esquadrão de novo, apenas para que outro esquadrão chegue ali. Os Vraxianos realmente mostraram que vieram para lutar e eles estavam numa situação de vida ou morte, nesse caso literal, e eles, olha, eu vou dizer, para um herético, mostraram imensa capacidade de combate e bravado aqui nessa batalha, sendo que eles estavam morrendo numa taxa quase que maior até do que os soldados de Krieg. Porém, o esforço dos Vraxianos valeu a pena para os defensores, e os soldados de Krieg, mesmo abatidos, mesmo sob fogo de artilharia pesada, mesmo lutando em campo aberto agora, ou tendo que se retirar, eles conseguiram perseverar até a noite. Quando eles perceberam que os esquadrões, os batalhões e os regimentos estavam com um número muito inferior ao considerado aceitável para continuar o ataque. De novo, a proteção da noite, eles se retiraram dali porque o segundo ataque falhou. Eles não conseguiram tomar as brechas. Das 3 brechas ali, nenhuma estava na mão dos soldados de Krieg, e a infantaria tomou pesadas baixas para tentar manter essa pressão no ataque e para deixar os Vraxianos sempre sob estresse e tensão, e sempre tendo que manejar posições muitas vezes suicidas.
porém o segundo ataque também falhou e no fim o sacrifício foi em vão. O terceiro ataque faria exatamente a mesma coisa. Assim como nos dias anteriores, era a tática de Krieg utilizar onda e mais onda e mais onda de infantaria para enfraquecer o inimigo. Durante a noite desse segundo dia, se via no campo de batalha na terra de ninguém, destroços de tanques pegando fogo e nas muralhas de Vrax, onde antes ficavam armas pesadas e posições defensivas, agora ficava um incêndio e fumaça saindo dos corpos e da destruição causada pelas armas dos tanques pesados e das titãs. Foi um dia sangrento, um dos dias com maior taxa de mortalidade durante toda a Guerra de Vrax. E no terceiro dia, a diferença principal era na qualidade dos homens que fariam o assalto. No terceiro dia, os especialistas em sítio, os granadeiros, os soldados de Krieg mais bem equipados, com Hellguns, uma arma laser de alta intensidade, além de com várias granadas, porque por isso o nome granadeiros, iriam tentar a sua sorte na brecha. E os granadeiros começaram o dia do mesmo jeito que os anteriores, uma barragem de artilharia, granadas de fumaça na terra de ninguém, e eles começaram a ser transportados pelos transportes Gorgon, que os deixaram o mais próximo das posições inimigas possíveis, e os granadeiros foram tomando as posições um a um. Agora, quase nenhuma mira ou defesa dos inimigos estava posicionada. As armas pesadas que tinham dificultado os avanços dos dias anteriores, em sua maioria foram neutralizadas. E os granadeiros dominavam uma posição, mantinham uma linha de fogo, enquanto o próximo continuava tomando a posição. Eles se posicionavam atrás de cobertura, mantinham uma linha de fogo, enquanto o anterior avançava. E eles lentamente cobriram o chão ali que foi ganho nos dias anteriores, até chegar nas brechas inimigas, onde os inimigos fizeram a mesma tática de contra-ataques em ondas. Então, os granadeiros já vieram preparados. Cada vez que um contra-ataque vraxiano vinha, uma chuva de granadas de fragmentação caía no meio deles e os soldados de infantaria vraxiano eram dizimados. Além de que a artilharia agora fazia um ataque posterior à linha de frente, dificultando a movimentação das tropas dos defensores, e as titãs mantinham o poder de fogo superior. Qualquer veículo leve ou blindado era destruído no momento que ele era visto, e qualquer posição de de armas pesadas era neutralizada no momento que ela foi identificada. E aos poucos, as forças aliadas foram dominando as posições das brechas, e das 3 brechas, apenas uma, a maior, foi conquistada com sucesso, mas era só o que eles precisavam. Os granadeiros conseguiram avançar, fazer uma posição defensiva ao redor e ir tomando a muralha de cima dela e de dentro para fora. Então, a penetração em uma posição avançada foi conquistada. As titãs fizeram novamente jus a seu nome e ajudaram muito a penetração da linha inimiga, e os granadeiros agora finalmente conseguiram o que as linhas de infantaria não conseguiram nos dias anteriores: uma posição fortificada dentro da muralha de cortina que permitiria um ataque direto à cidadela. E os granadeiros deram a notícia no Vox que eles conseguiram conquistar os batalhões de reserva da 8ª Assault Corps, da linha de assalto que era para penetrar qualquer brecha e manter um breakthrough, um avanço contra as linhas inimigas, foram mobilizados e enviados na direção da brecha principal. E os granadeiros agora, retomando uma posição defensiva, foram lentamente ampliando o seu avanço e criando uma defesa ao redor dessa brecha nas linhas inimigas.
a notícia dessa vitória veio como um sucesso, veio como uma alegria para os soldados lá atrás, que agora avançavam. A infantaria mecanizada da 8ª Assault Corps, que estava mantida em reserva até então, iria poder lutar pelo Deus Imperador e se sacrificar para dominar essa maldita fortaleza dos heréticos que há tanto tempo negava sua vitória. Na noite desse terceiro dia de conflito, um spotter, um observador da artilharia, estava passando as informações para o comando central das posições inimigas e do que tinha do outro lado da muralha, quando de repente a comunicação cortou. Ué? Que estranho, o comandante, achando esquisito que ele simplesmente cortou o Vox assim do nada, ele chamou um adeptos mecânicos ali presente, porque obviamente isso era um defeito com o espírito da máquina e o mecânico iria avaliar. Antes que o mecânico conseguisse chegar, o chão começou a tremer, as coisas caíram de cima da mesa e uma onda de choque quase derrubou o comandante no chão. Estranho, ele estava num bunker, o que estava acontecendo? Ele foi lá em cima para ver a situação na linha de frente. E no meio da noite, uma grande nuvem em forma de cogumelo estava se formando na região da brecha. Os granadeiros foram vítimas de uma carga nuclear enorme que os defensores tinham colocado numa mira subterrânea embaixo da brecha. Então os defensores, olha, se era para morrer, eles iriam levar os soldados de Krieg com eles. E corpos de granadeiro começaram a chover na região ali da Terra de Ninguém. Os comandantes lá atrás vendo o sacrifício inútil de todos os soldados nesse período, apenas para os Vraxianos detonar um explosivo nuclear e ter destruído toda aquela região da brecha. Triste, infeliz. E as forças de assalto, os soldados principais aqui para manter aquela penetração, foram eliminados em um único explosivo gigante. O Marechal Kagori sabia que a situação não estava boa. Essa brecha era a chance deles conquistarem o sítio o mais rápido possível. E para piorar a situação, os super soldados inimigos, os seguidores de Nurgle e em outras regiões da linha começaram um contra-ataque e a avançar e a ganhar terreno contra as linhas de frente dos soldados de Krieg, mantendo uma pressão absurda e obrigando que eles ficassem na defensiva, não permitindo que eles mais uma vez tentassem atacar naquela região, porque as reservas tiveram que ser posicionadas para impedir o avanço dos traidores. As titãs da Lígio Vulcanos começaram também a fazer a sua presença, até então muito tímida aqui nos campos de batalha de Vrax, novamente conhecidas, e eles começaram contra-ataques e penetrações nas linhas de frente dos soldados de Krieg, obrigando eles a ceder terreno e recuando. Além de que aquela terra contaminada de Nurgle continuava se expandindo e obrigando os soldados de Krieg a ceder mais e mais espaço numa batalha tóxica com veneno e armas biológicas no norte. Os soldados vraxianos começaram a abandonar então a sua região de defesa e continuar a impressionar um ataque nas linhas inimigas, obrigando a brecha a ser abandonada, e por mais ou menos um ano qualquer outra ofensiva foi cancelada. O ataque tinha ficado no stalemate, ninguém mais ganhava, era apenas uma tentativa de manter o terreno que eles conseguiram até agora, enquanto os Vraxianos botavam pressão em várias regiões da linha, geralmente com super soldados na ponta, causando devastação e destruição para os soldados de Krieg. E
Para piorar ainda mais a situação, a Alpha Legion, que até então estava escondida e desaparecida dos campos de batalha, fez a sua presença mais e mais frequente no sítio de Vrax. Além de atacar pontos da linha de frente, eles também atacavam arsenais, os grandes trens de transporte e faziam explosões atrás das linhas, obrigando que os soldados de Krieg mantivessem uma proteção e uma guarnição das linhas da retaguarda, dificultando ainda mais e diminuindo os soldados disponíveis para manter a pressão e uma operação de ataque. O Marechal Kagori sabia que apenas, com um sacrifício de mais milhões e milhões de soldados, ele iria conseguir chegar naquela maldita cidadela. A expectativa de uma penetração rápida através ali da muralha de Cortina foi jogada por água abaixo, e até então em torno de 3 milhões de soldados tinham morrido na parte dos traidores. Se tu usar a expectativa mais otimista, que para cada 2 atacantes, um defensor iria morrer. Então, e 6 milhões dos soldados de Krieg já haviam feito o sacrifício final pelo Deus Imperador. E o Kagori sabia que a situação iria necessitar de uma ajuda pesada. Mesmo os soldados de Krieg sendo os melhores disponíveis no Império, algo mais que um ser humano ia ser necessário para manter a pressão e o ataque. Não só o Kagori sabia disso, mas o departamento Monitorum, que é o departamento que calcula o que custa e o que vale a pena, percebeu que o custo em homens, em equipamentos pesados, em munição, não estava fazendo valer a pena, e eles meio que reduziram a prioridade do sítio de Vrax. Como assim? Até então, Vrax era considerado um campo de batalha de prioridade 1. Toda vez que eles precisavam de alguma coisa, eles recebiam com urgência. Agora foi rebaixada a prioridade deles. Não mais eles receberiam equipamentos, armas e novos soldados com a mesma velocidade. Se estava difícil até agora, agora sim, com recursos limitados, a situação ia ficar quase que impossível. Além disso, ele tinha um prazo estendido de 5 anos para acabar com o sítio, senão novamente eles iriam receber uma redução da prioridade de recursos para o sítio de Vrax. A situação para o Marechal Kagori não estava fácil, e a penetração e o avanço de tanto sacrifício de vidas e esforço foi completamente eliminada graças à defesa dos traidores. Bem, no próximo episódio você vai ver o que acontece quando os soldados da guarda falham, quando a gente precisa de algo a mais para lidar com os inimigos da humanidade. No próximo episódio, os anjos de defesa do Imperador virão para eliminar o inimigo. Você vai ver em Vrax, capítulo 22, o ferrão do escorpião. Outra coisa, desculpa, a minha voz está um pouco estranha hoje, mas o deus da praga aqui, o Nurgle, me abençoou com uma maldita gripe e a minha voz está falhando e o meu nariz está trancado. Maldito Nurgle, espere que você queime no inferno da onde você veio. Vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.